Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos ver sobre o conceito de processador. Bom, o processador ele é considerado o cérebro do nosso computador, né? Por quê? Porque o processador, como o próprio nome diz, ele processa os dados, todos os dados que chegam e que saem do computador. Então por isso ele é considerado o cérebro. O computador, sem o processador, ele conseguiria funcionar? Não. Assim como por exemplo, sem a placa-mãe ele não conseguiria funcionar. Então, o computador é um conjunto de vários componentes, todos têm a sua função essencial para o funcionamento da máquina. Alguns componentes são opcionais, né, no computador, mas existem componentes básicos que sem ele o computador realmente não funcionaria e um deles é o processador. Vou colocar aqui uma foto para vocês verem de um processador, né? Um dos primeiros processadores que foram, no caso, criados, né? Então, o computador ele já vem de várias décadas atrás, né? Desde o início, quando se utilizavam computadores mecânicos, depois passou-se a utilizar computadores eletromecânicos, e aí, até esse momento não se tinha o uso de processadores, como temos hoje. Então, foram utilizadas as válvulas, então os primeiros computadores utilizavam válvulas eletrônicas, mas tinham uma capacidade de processamento muito limitada. E aí, com o surgimento a criação do transistor, né, que foi um componente eletrônico que permitiu miniaturizar a eletrônica, e aí abriu um grande espaço para a evolução da informática, o transistor ele permitiu miniaturizar, nesse caso, a informática, a computação e o computador, né? Então, antes tínhamos computadores enormes, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem, que ocupavam uma sala inteira, né? Então, quando surgiu o transistor, ele permitiu miniaturizar tudo que era dispositivo eletrônico. Então, aí passou-se a ter os computadores que ocupavam espaços menores, né? Em relação aos anteriores. Nós passamos a ter os computadores de mesa ao longo da evolução da informática, e aí foram surgindo os processadores, né? Nós tivemos processadores inicialmente, né? Tinham pouca capacidade, né? Só que para a época, com as tecnologias de programação e de software da época, eles atendiam bem, e à medida que os processadores foram evoluindo ao longo do tempo, o software também foi evoluindo, então acabou acompanhando aí essa evolução e praticamente não teve assim uma diferença significativa de ter, tem um processador muito potente mesmo, e o software roda muito leve. Não, a gente acaba tendo aí um certo dimensionamento necessário para que tudo funcione, né? Porque na computação, à medida que a gente vai tendo computadores mais robustos, por exemplo, com maior capacidade de processamento, com maior quantidade de memória, os programas de computador também vão exigindo maior processamento, maior quantidade de memória, né? Principalmente pela parte gráfica, porque hoje o computador, o que deixa ele elegante e atrativo para a gente usar é a parte gráfica dele, né? São as janelas, é o visual do sistema operacional, de forma que fica atrativo, que é agradável para a gente trabalhar e ver as coisas, os desenhos, as telas. Então, tudo isso demanda capacidade de processamento que é puxado do processador. Então, o processador é considerado o cérebro do computador, é ele que processa todas as informações, sem ele o computador não funcionaria, né? Assim como outros componentes, como a placa-mãe, por exemplo, a memória. Sem esses componentes, o computador não funcionaria. Então é isso, pessoal. Processador também ele é chamado de CPU, né? Vocês podem ver essa sigla, CPU, que traduzindo para o português seria Unidade Central de Processamento. Então, quando vocês verem CPU, quer dizer que é o processador em si, não é o gabinete do computador. Algumas pessoas chamam de CPU o gabinete, mas não é. O gabinete do computador, vou colocar uma foto aqui para vocês verem, o gabinete aberto. O gabinete do computador, ele comporta todos os componentes do computador, como a placa-mãe, a memória RAM, o processador, o HD, né, que é o disco rígido. Se você tem uma leitora de CD, uma gravadora, DVD, também ele comporta a própria fonte para o computador funcionar. Então ele comporta tudo isso, e isso que é chamado gabinete. É o gabinete onde é colocado todos os componentes. A CPU, ela é somente o componente que nós chamamos também de processador, né?
CPU ela é um componente específico que está conectado na placa-mãe. Então, para vocês entenderem essa diferença e não confundirem. CPU é diferente de gabinete, né? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Vimos mais um conceito importante de informática, né? Lembrando que em computadores desktop a CPU está dentro do gabinete. Em computadores notebook, a CPU já está no próprio dispositivo portátil, né? Assim como todos os outros componentes eletrônicos. Então é isso, a gente fica por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, pessoal.